Não, sem dúvida, né? Quando a gente pensa em investimento em ações, a gente pensa em investimento de longo prazo. E a nossa carteira, em particular, é uma carteira que, inclusive, tem o nome de Buy and Hold. O objetivo é compor uma carteira, né, com ações e empresas que a gente gostaria de carregar por muito tempo. No entanto, como você comentou aqui, investir no Brasil é um desafio, né? Você tem que tentar vislumbrar, né, como que essas empresas vão performar no futuro. No entanto, tentar ponderar também aquilo que acontece no curto prazo, entender os potenciais reflexos. Vocês falavam aqui há pouco sobre diversas empresas que foram impactadas no primeiro momento pelo segundo round ali de tarifaço e que voltaram atrás parcialmente, é o caso de Embraer. Então é um desafio, né? Você montar uma carteira de ações, claro, pensando no longo prazo, mas tentando entender a curto prazo o quanto ter de cada empresa, de cada setor, para tentar também não ser demasiadamente impactado por um ou outro fator técnico a curto prazo, né? Porque sim, os investidores podem até vislumbrar o futuro para tentar precificar melhor os ativos, mas o curto prazo tem sim um papel muito importante na forma como as ações se movimentam, né? Obrigada, Felipe. Eu quero já compartilhar aqui a carteira Buy and Hold, agosto de 2025, feita por você, pelo Nicolas Merola também. E para a gente comentar os primeiros destaques, passando agora pela carteira de ações Buy and Hold da EQI. Aqui você explica, né, cada decisão que você toma, mas também para a gente compartilhar com todos os nossos investidores. Eu vejo aqui Eletrobras, o peso na carteira da EQI, 15% para Eletrobras. Na sequência, com 10%, a gente vê Itaúsa, JBS, Grupo Mateus, Allos, Petrobras, Equatorial. Isso, Equatorial, a última, fechando esses 10%. 5% de peso na carteira, a gente tem Porto Seguro, Prio, Cosan, Redditor e Gerdau. Minha primeira pergunta para você, Felipe, é sobre a escolha de Eletrobras, que tem aí a única com 15% de peso na carteira. Felipe. Sim, a Eletrobras é um dos cases que a gente gosta bastante, principalmente na circunstância dos juros no patamar atual, né? A Eletrobras é uma empresa que tem ganhado eficiência, vamos lembrar da sua privatização há 3 anos atrás, comemorado recentemente, e é uma empresa que, do nosso ponto de vista, continua sendo precificada como uma empresa estatal, é uma empresa que não reflete os ganhos de fundamento dos últimos anos, é uma empresa que, em termos de taxa interna de retorno, negocia na casa de IPCA mais 14% ao ano. Então a gente entende que, comparado aos pares dentro do setor, né, dentro do setor elétrico, é uma das empresas mais baratas dentro do índice e é uma empresa que pode potencializar, né, o retorno ao investidor. Se a gente pensar num horizonte mais longo, à medida que a gente conviva com um cenário de queda de taxa de juros no Brasil. Então, uma empresa que a gente entende que tem um perfil de qualidade superior, que deve continuar entregando ganhos de rentabilidade, é uma das empresas mais descontratadas, portanto tem energia no balanço para vender no momento em que a energia está cara, né? A energia continua sustentando um patamar de preço bastante elevado, então é uma das empresas que realmente podem se beneficiar a curto e a longo prazo do movimento estrutural, né, que a gente entende que a empresa está passando nesse momento e, portanto, o que justifica, né, a nossa preferência por Eletrobras na carteira com um peso maior do que os outros nomes, né? Então a gente entende que, no geral, o setor elétrico que já andou bem, tá, em 2025, a gente entende que dentro desse setor a Eletrobras ficou muito para trás, é o que justifica essa participação. Muito obrigada, Felipe. Agora, na sequência, a próxima pergunta do Gabriel Junqueira. Bom, Felipe, eu dei uma olhada aqui, você deu uma reduzida em Itaúsa, né? E depois desse resultado de Itaú, a gente sabe que Itaúsa muitas vezes no mercado ele é considerado aí uma proxy do Itaú, até pela composição da holding. Você chega a questionar se você pode voltar a aumentar a Itaúsa no portfólio ou trocar para Itubi 4? Sem dúvida, né? A gente gostou, inclusive, bastante do resultado de Itaú, a gente continua tendo uma visão super otimista com o banco, é a nossa preferência dentro do setor, destacadamente. No entanto, se a gente olha para o retrospecto do ano, Itaú já performou muito bem, né? Entregou um primeiro trimestre surpreendente de um ponto de vista mais otimista, e a gente entendia que o sarrafo já tinha subido um pouco. Então a gente entende que esse resultado foi excepcional, no entanto, já um pouco mais próximo das expectativas do mercado. Então, qual foi a nossa decisão?
né, para esse movimento desse mês aqui. É olhar para o lado e enxergar se não existem, eventualmente, empresas com um perfil de qualidade tão bom quanto o de Itaú, oferecendo uma assimetria de preço mais interessante. Então, essa nossa decisão por reduzir um pouco o peso de Itaú é combinado com o que a gente adiciona no seu lugar. Então, a gente colocou a Redditor. Redditor também é uma empresa com um retrospecto excepcional de atuação no Brasil. É uma empresa dentro daquele portfólio de empresas de maior qualidade. Redditor deve entrar ali no hall de discussão da maior parte dos investidores. Então, a gente associa um movimento ao outro. No entanto, como você consegue ver ali na carteira, né, ainda temos 10% de peso de Itaú, e acho que sim, eventualmente, mantendo-se essa consistência de entrega de resultado, eu gostaria eventualmente de voltar a aumentar Itaúsa na carteira, e a nossa decisão de Itaúsa e Itaú tem a ver com esse desconto histórico, né, da holding. Então, esse desconto que sempre girou na casa de 20%, 21%, tem se sustentado ali na casa de 23%, 24%, então é uma das razões pelas quais a gente prefere aqui Itaúsa, até por esse carrego, eventualmente até um retorno de dividendos maior no curto e médio prazo. Felipe, em Itaúsa, vocês reduziram peso de 15% para 10%. Em Redditor, compra com peso de 5%. Foi mais por enxergar um custo de oportunidade em Redditor ou porque o valuation da holding realmente ficou esticado? Justamente por conta de custo de oportunidade, né? A gente já via Itaú negociando próximo a 2 vezes book value, bem acima da sua média histórica, o que reflete também um pouco de conservadorismo do Itaú. Então, a gente entende que esse patrimônio tem muito espaço para crescer. Então, se você se fixar só no múltiplo preço-valor patrimonial no curtíssimo prazo, você pode deixar a Itaú de fora da sua carteira, e a gente entende que esse não é o mais racional. No entanto, é exatamente como você descreveu, né? O custo de oportunidade. A gente enxergou uma assimetria se formando em Redditor, é uma empresa que desde que fez o IPO lá atrás, negociando a 50 vezes lucro, sofreu bastante, fez aquisição de Sul América, o mercado questionou bastante, vem passando por um certo desafio de curto prazo, por conta do ritmo acelerado de investimentos, e hoje a gente vê Redditor negociando perto de 13 vezes lucro para o ano que vem. Então, a gente enxergou uma simetria nesse momento pela capacidade de crescimento de Redditor, que nos fez tomar essa decisão pontual, enxergando tudo aquilo que a gente tinha na carteira, somando o movimento de bolsa, que já tinha batido máximas históricas lá em maio, e vinha passando por uma correção. Foi a melhor decisão em termos de custo de oportunidade que a gente chegou a curto prazo para melhorar a relação risco-retorno da carteira. Perfeito, Felipe. Bom, queria seguir, né, nesse segmento da Redditor, que ela atua em um setor competitivo, mas vocês destacam as vantagens como hotelaria hospitalar e a presença no seguro de saúde. Esses diferenciais, eles ajudam a empresa a atravessar melhor os ciclos econômicos, ô Felipe? Sem dúvida, essa foi uma grande preocupação do mercado lá atrás, quando a Redditor anunciou esse investimento em Sul América, porque basicamente grande parte da receita dos hospitais vem das seguradoras, das apólices de seguro de saúde. Eventualmente, quando você compra uma empresa dentro do setor de seguro-saúde, havia uma preocupação se a Redditor não poderia ser descredenciado da maior parte dos outros planos. Isso poderia gerar, na realidade, um desincentivo ao crescimento de Redditor. No entanto, o que a gente tem visto é o contrário, uma relação saudável Sul América com Redditor, basicamente um resultado cruzado de 25% do que gera de receita hospitalar com Redditor, você tem de receita com planos de saúde ali para Sul América, e a Redditor continuou mantendo bom relacionamento com outros planos de saúde, inclusive com o Bradesco, onde criou-se uma joint venture no futuro. E por que isso ajuda a flutuar melhor os ciclos econômicos? Porque em um momento de desaceleração de atividade econômica, de procura mais reduzida por cirurgias, por atendimento médico, essa falta de procura nos hospitais se traduz em menor sinistralidade na seguradora. Então, isso ajuda a reduzir um pouco essas flutuações do ciclo econômico, que acaba por criar uma certa vantagem financeira para a Redditor, em detrimento aos outros hospitais, aos pares listados no mercado. Por isso que a gente entende que Redditor é um nome ímpar dentro de um mercado que é muito competitivo, como o setor de hospitalidade, de hotelaria hospitalar.
Obrigada, Felipe. Gabriel, a sua próxima pergunta. Bom, Felipe, vocês têm 10% da carteira em JBS, né? JBS, aliás, é uma das teses que eu venho falando muito aqui no TC, tanto aqui no Almoço de Negócios, quanto no Manhã TC News, É a uma das queridinha. teses que é a querida que a gente tem aqui, né? E uma das empresas que a gente acredita que pode destravar muito valor com a listagem nos Estados Unidos, mas que isso ainda não aconteceu. Qual que é a sua visão de curto e de longo prazo para esse papel? Sim, acho que a gente é também bastante otimista, acho que a gente deve concordar com essa tese. A JBS basicamente vinha discutindo há mais de 9 anos nessa dupla listagem nos Estados Unidos. A gente fala que JBS é uma empresa brasileira, mas na prática hoje ela já é quase que uma empresa norte-americana, né? E a gente entende que ainda existem alguns desafios para que essa reprecificação aconteça, né? Então houve essa dupla listagem a princípio e a gente entende que ainda tem alguns passos que precisam avançar para que a gente comece a ver de fato uma reprecificação dos múltiplos de JBS por uma Tyson, por exemplo, que negocia na casa de entre 8 e 9 vezes EBITDA, a JBS negocia na casa ali de 5,5, 6 vezes EBITDA, e que para isso aconteça, a gente entende que algumas coisas devem acontecer, né? Nos próximos meses, é bem provável que a JBS passe a fazer parte de alguns índices passivos nos Estados Unidos, das empresas maiores, né, nos Estados Unidos, e a gente sabe que a indústria de fundos passivos é uma indústria enorme nos Estados Unidos. Então, isso pode, eventualmente, ajudar numa reprecificação. E, por outro lado, o mercado cobrava da JBS um aumento de exposição ao segmento de processados. Então, a gente viu o JBS fazer a dupla listagem e a gente viu ele avançar no sentido de trazer para o mercado uma leitura de que os M&As podem acelerar, os investimentos podem acelerar, justamente para que a exposição da empresa ao segmento de alimentos processados são um segmento justamente com margens mais dilatadas, é o que vai ajudar ao mercado a comparar de forma mais próxima a Tyson ou até mesmo a própria JBS contra a Pilgrims, que é uma própria empresa do grupo. Isso deve ajudar a empresa, as ações, ganharem uma atração. Então essa é basicamente a nossa tese. A gente acredita que essa reprecificação deva acontecer e mesmo que essas coisas não se materializem, a gente já via a JBS negociando há poucos anos atrás, em meio à pandemia, na casa de 6,5 vezes EBITDA. Então a gente entende que, ainda que essas coisas demorem para acontecer, e a empresa tem sido vocal no sentido de que está fazendo tudo para que isso aconteça a curto prazo, a gente ainda entende que já existe uma margem de segurança que justificaria você manter JBS na sua carteira. Felipe, eu vejo diversificação de setores aqui na sua carteira. Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso na escolha de cada uma delas, né, pensando nos setores, e também que você trouxesse um destaque a mais, um olhar mais específico e também pensando no longo prazo, claro, para a Prio. Prio, que é uma ação, uma empresa que é muito comentada aqui pelos nossos ouvintes. Hoje muita gente perguntando sobre Prio. Então, por favor, o seu olhar, Felipe. A gente tem mantido uma diversificação setorial bem interessante, mas talvez o investidor mais atento já até perceba que a gente tem um viés até um pouco mais defensivo na nossa carteira. A gente tem poucas empresas de beta muito elevado, a gente tem uma certa exposição a commodities, então a gente tentou manter um portfólio bem diversificado entre empresas de utilidade pública, setor financeiro, de consumo básico, algumas empresas de materiais, especificamente aqui Gerdau, e de commodities a gente tem aqui JBS na carteira. Então a gente entende que tem um portfólio bem diversificado, com um certo nível de qualidade, que pode ajudar o quê? O cliente passar por essa turbulência que a gente tem vivido aqui no Brasil e que possam se beneficiar bastante de um ciclo de apreciação de bolsa brasileira no futuro. Então a gente tem uma carteira bem diversificada. E aí, falando de Prio, né, a gente gosta bastante de Prio, inclusive divulgou os resultados, a gente pode até comentar aqui um pouco sobre isso, mas é uma empresa que a gente gosta bastante, tem muito espaço para crescer produção, crescer volume de vendas de petróleo, tem alguns ganhos de eficiência para capturar nos próximos trimestres, é uma empresa que tem um histórico de execução nos últimos anos bem importante e é uma empresa que a gente entende que ainda está bastante barata, é uma empresa que negocia
praticamente abaixo de 3,5 vezes EBITDA, né, para o ano que vem. Comparado à sua média histórica, né, já sugeriria um upside acima de 30% aqui em PetroRio, tá? Antiga PetroRio, atual Prio. Então, é uma ação que a gente gosta bastante, apesar de não ter um otimismo muito grande com o petróleo, né? Então, a gente entende que, ainda que o petróleo, né, não tenha um grande upside, permaneça nesse patamar de 60, 70 dólares o barril, a gente entende que ainda tem muito para Prio caminhar, entregar e, de fato, refletir no preço das ações daqui em diante. Obrigada, Felipe. Gabriel Junqueira, sua próxima pergunta. Bom, a questão da Prio, né, continuando com a Prio. Hoje, quando você olha para as Junior Oils, né, a gente vê muito essa discussão da Prio. Mas a Brava Energia é uma empresa que tem chamado muito atenção também. E os dados recentes de produção também voltaram a trazer uma certa luz para essa tese. Vocês estão de olho em Brava, Felipe? Sim, a gente olha bastante, inclusive discutimos bastante aí no curto prazo essa relação Brava-Prio, né, porque são duas empresas que têm incremento de produção para vir a mercado. Brava tem um histórico de execução um pouco pior do que Prio, por isso que Prio sempre negocia um certo prêmio. Brava já está num momento, talvez, de começar um processo de desalavancagem mais óbvio, enquanto a Prio está num processo de ainda rampar a produção ali em Wahoo, vai fazer aquela ligação com o Frade, então tem complexidades técnicas, algumas paradas foram realizadas esse trimestre, por exemplo, em Frade, quando você foi religado, teve alguns problemas de execução, né? Então o Wahoo só vai entrar em produção no ano que vem. Por outro lado, você já está adiantando o pagamento por Peregrino, né, que foi uma recém-aquisição por Prio. Tudo isso vai ajudar a produção de petróleo de Prio, que hoje está na casa de 100 mil barris por dia, para 200 mil barris no final do ano que vem, mas a gente entende que tem um caminho a ser percorrido, né? Se tudo ocorrer bem, lá no final do ano que vem a gente teria esse aumento de 100% de produção. No entanto, Brava, a gente já vê uma produção já se ampliando para 90 mil barris por dia por agora, e um processo de desalavancagem mais óbvio. A gente costuma olhar numa relação de qual que é a empresa que está mais exposta ao movimento do preço do petróleo, né? Se a gente colocasse aqui uma escadinha, né? Brava é a empresa mais exposta aos movimentos do Brent, depois viria a Prio e depois Petrobras lá atrás. E a gente entende qual que é a nossa opção aqui, por que ter Prio e não Brava. Acho que é justamente um menor nível de alavancagem, uma empresa que tem uma capacidade de execução muito melhor do que Brava, que tem diversos problemas operacionais nos últimos anos, tá? E a gente entende que tem uma boa relação risco-retorno, ainda tem muito upside com Prio. Então, é justamente por essa combinação de fatores que a gente opta uma por outra. Mas eu concordo que a curto prazo, pensando ali em 1, 2 meses, e principalmente olhando os resultados de curto prazo, a gente já esperava por um resultado pior de Prio, é natural que a gente veja a Brava se comportando melhor do que PetroRio. Felipe, vamos aproveitar para passar também por Petrobras. Falamos de Prio, falamos de Brava. Prio na carteira, um peso de 5%. Já vem Petrobras com 10% de peso. A sua visão para Petrobras, para ter incluído ela na carteira de ações, Felipe? Petrobras tem algumas funções sendo cumpridas na carteira, né? É uma empresa que paga dividendos muito elevados, que não tem um nível de rentabilidade ainda bastante elevado, tem conseguido praticar os preços pareado ao mercado internacional, então aquelas interferências políticas, pelo menos a curto prazo, têm se diluído, e a gente entende que, eventualmente, com uma queda de juros, com o mercado voltando a precificar um cenário eleitoral mais disputado no Brasil, a gente entende que Petrobras pode ser um nome interessante para você carregar na carteira, né? Uma empresa que continua muito barata em relação às Junior Oils, como a gente falava aqui, Prio, né, Brava, é uma empresa que negocia múltiplos bem inferiores, que, como a gente já comentava aqui, já são múltiplos que, para as Junior Oils, já são múltiplos bem abaixo das médias históricas. Então, a gente entende que é uma combinação de empresa a um valuation barato, que paga um carrego interessante, paga altos dividendos, a gente espera que distribua alguma coisa na casa de 12%, sem contar eventuais dividendos extraordinários, que o governo, inclusive pelos desafios fiscais, tem gerado alguma pressão para que sejam sim distribuídos, e a gente entende que essa menor exposição
esse beta a petróleo, né, como eu falei aqui, aos comportamentos do Brent a curto prazo, a gente entende, tendo já uma visão de que o Brent não é tão para cima, em relação aos preços atuais, a gente entende que Petrobras conserva uma posição estratégica na carteira. Muito obrigada, Felipe. Obrigada. Quero comentar ainda sobre esse relatório que você separou para nós, mostrando para toda a nossa audiência. Temos como primeiro tema aqui, achei muito curioso, muito provocador. Fomos do céu de brigadeiro ao salve-se quem puder. Felipe, o que você pensou para trazer esse tema aqui? Foi a questão política, a questão fiscal? O que toca esse tema de fomos do céu de brigadeiro ao salve-se quem puder, Felipe? Eu trouxe esse tema como uma provocação, porque não faz muito tempo, ali em meados de maio, a gente viu o Ibovespa superando as máximas históricas, né? Então alcançou 141 mil pontos. A gente viu vários bancos internacionais soltando relatórios, né? Provocando o Brasil como talvez um dos países mais interessantes para se investir a curto prazo. Então começava a se formar, naquele momento, um sentimento bem mais otimista com a Bolsa brasileira. E logo na sequência a gente viu o tarifaço, a segunda rodada de tarifas para o Brasil, que incrementou ali aquela tarifa ad valorem de 40 pontos percentuais, além dos 10% que já havia sido indicado em abril. E parece que o sentimento se reverteu, e reverteu muito rápido. A gente viu a popularidade, por exemplo, do Lula se elevando, então vários investidores se desanimando em relação àquilo que o mercado tem chamado de trade Tarcísio. Então a gente entende que vários investidores têm se comportado dessa maneira, e acho que o que a gente traz de mensagem no relatório, na nossa carta, é justamente que o investidor ele tem que se ponderar no meio do caminho, né? Talvez nem tanto ao otimismo que se formou em maio, também nem tanto ao pessimismo que se forma no momento atual, né? Se manter talvez mais fixo às convicções e tentar tirar um pouco daquilo que é ruído, dos fatos, né? Por exemplo, muita gente talvez já atribuía essa boa valorização do Ibovespa no ano ao trade Tarcísio, enquanto a gente basicamente mostra no relatório que a Bolsa brasileira andou muito em virtude do fluxo gringo que entrou aqui no Brasil e se comportou muito parecido com a Bolsa mexicana. Ela se comportou praticamente igual à Bolsa mexicana até o dia 9 do mês passado, quando foi anunciada a tarifa de 40% contra o Brasil, e aí a gente vê que os fundamentos, né, México e Brasil, claro, mudaram a partir daquele momento. Então a gente entende que tem muito para andar a partir de agora. A Bolsa brasileira ainda continua barata, negociando na casa de 8 vezes lucro, contra uma Bolsa americana negociando a 23 vezes lucro. Então o carrego de Bolsa é positivo. Se você comprar o Ibovespa, você já vai ter um nível de dividendos hoje de 6%, né, comparado com os dividendos pagos nos últimos 12 meses. Mas a gente continua vendo as empresas entregando um crescimento de lucro maior do que as empresas medianas da Bolsa norte-americana. Então a gente continua bastante otimista, no entanto a gente pondera, né, para o investidor. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, você tentar se manter com os pés firmes, né, para tentar navegar por esse cenário de turbulência que afugenta alguns investidores, por outro lado, deixa várias oportunidades para quem quer investir em ações a longo prazo. Perfeito, Felipe. Bom, um outro destaque que você escreveu foi que a história sempre exalta nossos exageros. O mercado, na sua avaliação, ele está exagerando na precificação de uma transição política favorável, ou você ainda acha que há espaço para surpresas tanto positivas ou negativas para 2026, para o ano que vem? Então, sem dúvida, tudo pode acontecer, né? Eu gosto de ficar com a opinião do Benjamin Graham, que dizia que o mercado é um maníaco depressivo, né? Então o mercado ele extrapola para os dois lados, né? Então, como eu falei aqui, aquilo que parecia ser o trade óbvio, o trade Tarcísio, se reverte numa quase certeza de reeleição do Lula, e do nosso ponto de vista as coisas não são tão claras assim, né? Por outro lado, a gente vê sim a popularidade do Lula aumentando, por outro lado aquele choque dentro da direita, onde se discute qual que é a chapa final, né? Hoje a gente não tem essa visibilidade, essa discussão que talvez ficaria para o começo do ano que vem, já foi antecipada para esse momento. Então, a gente entende que esses movimentos não são óbvios, né? É fazer essa leitura de curto prazo, entender que esse público que hoje, né, muda de opinião de uma pesquisa de um mês para o outro, é o mesmo público que
vai carregar essa opinião até outubro do ano que vem, não parece muito racional do nosso ponto de vista. Então, tem muita coisa para acontecer, a gente entende que o mercado exagera para cima, exagera para baixo, por isso que a gente entende que nesse momento o investidor vai se criando na Bolsa algumas assimetrias e a gente vê algumas empresas ficando para trás, e é um pouco do que a gente tentou refletir na carteira, evitando fazer grandes mudanças, mas tentando escolher e montar um portfólio de bastante qualidade, com empresas que a gente entende que, se pouca coisa acontecer, a gente já teria resultado mesmo assim. Obrigada, Felipe. Para a gente fechar a nossa conversa, a última pergunta com Gabriel Junqueira. Eu acho que a gente passou por um movimento de consolidação da Bolsa agora, né? Ela saiu da máxima histórica lá no 141 mil e bateu ali quase 132 mil pontos. Hoje, ao que tudo indica, a gente pode estar entrando num movimento de reversão dessa tendência de baixa e voltar ali a beliscar os 141 mil pontos. Se você tivesse que escolher o top 3 de papéis para surfar essa altazinha de curto prazo, quais seriam esses papéis para você, Felipe? Olhando hoje para a nossa carteira aqui, acho que empresas que poderiam surfar isso dentro da nossa carteira seria, por exemplo, o Cosan. É uma empresa que tem uma sensibilidade a juros bastante forte, porque é uma empresa que está extremamente endividada, está passando por uma reestruturação. No entanto, é uma empresa que, do meu ponto de vista aqui, oferece o maior potencial de valorização a curto prazo dentro da nossa carteira. Outra empresa, né, acho que talvez seja interessante para o investidor manter na carteira a curto prazo, seja a Gerdau, acho que é um nome menos consensual, mas porque vem sofrendo nos últimos dias. Entendo que o resultado não foi tão negativo assim, pelo contrário, deu algumas sinalizações positivas que eu entendo que o mercado talvez não esteja vislumbrando a curto prazo, e acho que não poderia deixar de lado a Eletrobras, que é a maior posição da carteira. Eu entendo que em um cenário, eventualmente, de começarmos a ver consolidar um movimento de queda de taxa de juros estrutural, né, de longo prazo no Brasil, e a curto prazo uma melhora de sentimento, a gente já poderia ver a Eletrobras andar, porque foi uma empresa que ficou bem para trás com relação aos seus pares dentro do setor.